No Trabalho Legal dessa semana você vai ver. O Ministério Público do Trabalho organiza simpósio nacional sobre racismo e intolerância religiosa. MPT lança políticas voltadas à gestão de pessoas e segurança institucional. A entrevista no estúdio é sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Novos procuradores do MPT participaram do curso de ingresso e vitaliciamento, que é uma etapa obrigatória do processo de entrada na carreira. Além de receber conhecimentos teóricos sobre a instituição, os alunos tiveram contato com as ideias de um jovem atuante nas redes sociais. A conversa sobre temas ligados à atuação do MPT, como racismo e discriminação de pessoas LGBT, foi com o youtuber Espartaco Santiago. 14 novos procuradores participaram do 13º curso de ingresso e vitaliciamento. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, deu as boas-vindas aos procuradores. Procurei mostrar todo o processo da reforma trabalhista, como o Ministério Público do Trabalho se portou e, posteriormente, os instrumentos que nós montamos e que estão hoje à disposição de todos os procuradores do trabalho para que atuem em todas aquelas questões relativas ao novo diploma legal, que é o novo marco legal, vamos chamar assim, do direito do trabalho. Ronaldo Fleury também falou sobre os desafios da carreira. O primeiro desafio, que eu acho que é o principal, é resistir. É entender o que houve nos direitos sociais e resistir no sentido de preservar os princípios constitucionais, os princípios estabelecidos em normas internacionais e no próprio conjunto da legislação trabalhista. O curso tem aulas teóricas sobre a estrutura do MPT e temas ligados às áreas de atuação da instituição. Mas a subprocuradora-geral do Trabalho e coordenadora de conteúdo do curso, Sandra Lia Simon, lembrou a importância da prática para a aprendizagem. Quando nós definimos o conteúdo, o nosso objetivo é fazer algo mais prático possível, porque todas as pessoas que se submeteram a um concurso público difícil, como é o de ingresso no MPT, elas já têm todo o conteúdo teórico, elas têm toda a bagagem teórica. Então, mas é muito diferente a teoria da prática em todos os aspectos, em todas as áreas da sociedade e da vida. Então, no Ministério Público do Trabalho também, por isso que a gente tenta trazer vivências objetivas, concretas, para que eles consigam colocar tudo aquilo que eles sabem na teoria para viver no seu dia a dia, na sua atividade institucional. E para trazer esse olhar externo para a sala de aula, o curso teve um convidado especial, o youtuber Espartaco Santiago. Ele ficou mais conhecido no início do ano, quando participou de um vídeo sobre a prevenção da violência policial contra jovens negros, que viralizou na internet. Em lugares públicos, evite o uso de furadeira e guarda-chuva longo. Parece bobagem, mas muitas pessoas olham isso de longe e acham que são armas de fogo. Prefira guarda-chuvas pequenos que possam ser dobrados e colocados numa bolsa. Na palestra para os procuradores, Espartaco Santiago falou sobre os temas que discute nos vídeos e nas redes sociais, como o racismo e a igualdade de gênero. Para ele, a desigualdade social só pode ser combatida com a representatividade. É preciso acabar com o privilégio, senão a gente gera um ciclo. Isso acaba com o privilégio, com a representatividade, que é basicamente você representar a todos. Espartaco Santiago também disse que a oportunidade de falar para procuradores em formação abre espaço para o diálogo e para a construção da representatividade. São pessoas que elas são responsáveis por construir o Brasil e eu espero que seja um Brasil mais diverso. O MPT é o primeiro ramo do Ministério Público da União a realizar concurso com cota racial. A procuradora do Trabalho, Daniela Varandas, destacou a importância de cumprir internamente as exigências sociais que a instituição faz. Isso é muito importante porque revela que o Ministério Público do Trabalho traz essa pauta da igualdade não só de forma finalística, não só voltada para o cumprimento das suas obrigações para fora, para a sociedade, mas traz a preocupação de cumprir essa questão, essa preocupação da igualdade também internamente. A discussão da representatividade
da população negra para nós, hoje, ela está realmente eleita como uma questão estratégica. É algo que a gente, de fato, tem se debruçado muito e tentado, através de audiências públicas, seminários, reuniões com os movimentos sociais, subsidiar cada vez mais, né, essa atuação, legitimar essa atuação. O MPT lançou políticas nacionais para as áreas de gestão de pessoas e segurança institucional. Um dia dedicado a conhecer as novas políticas do MPT, lançadas e assinadas pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. O resultado apresentado hoje é fruto de um projeto que se desenvolve desde 2015. É preciso que a gente tenha políticas direcionadas efetivamente para que a gestão, para que toda essa área administrativa seja feita de uma forma extremamente profissional. As duas políticas foram lançadas aqui em Brasília. Procuradores e servidores do Ministério Público do Trabalho e de todas as regionais lotaram essa sala. Todos atentos às novidades, e agora eles participam de um curso sobre as políticas. Tanto a Política Nacional de Gestão de Pessoas como a Política Nacional de Segurança do MPT foram discutidas pelas regionais. O objetivo foi alinhar a atuação estratégica do MPT e incluir a realidade enfrentada pelos servidores. Essa capacitação visa que eu, como procuradora, e um servidor, como membro da casa também, entendamos as partes mais administrativas, conceitos como governança, como governabilidade, como metas e indicadores, para que a gente construa um instrumento que seja realmente a cara do Ministério Público do Trabalho e que a gente possa socialmente apresentar resultados interessantes. Os documentos serão fundamentais para que todos possam agir com base nos mesmos princípios. O diretor de gestão de pessoas participou da elaboração da política nacional e acredita que agora as ações serão canalizadas para um único objetivo, com ganhos para o MPT e para a sociedade. A importância maior desse trabalho, do lançamento da política, é porque ela traz o norte para a instituição. Hoje a gente faz muitas ações que são, às vezes, dispersas, e é importante que a gente tenha tudo definido num único documento, para que nossas ações sejam bem definidas, bem direcionadas, para que a nossa energia seja canalizada toda para um lugar único, né? E tão importante quanto direcionar a gestão de pessoas é o cuidado com a segurança da instituição. O procurador regional e presidente do Comitê Estratégico de Segurança Institucional reforçou que a questão da segurança ultrapassa o conceito de vigilância. E a política alinhada com a resolução 156 do Conselho Nacional do Ministério Público, ela tem exatamente esse objetivo, essa finalidade, de possibilitar que nós consigamos gerenciar, porque é impossível você eliminar todos os riscos da atuação do Ministério Público do Trabalho. Mas a partir da implementação dessa política, a gente pode minimizar o impacto negativo desses nossos inimigos naturais. E para que todo o esforço seja reconhecido, é preciso que os servidores também se sintam parte do processo. É importante despertar em todos aqueles que colaboram no desenvolvimento da nossa missão a percepção do pertencimento, que cada um integra a instituição em algum nível e da qualidade da sua intervenção nesse processo depende o sucesso da instituição. Então, essa é a grande missão dos gestores, principalmente em situações em que há restrição de recursos, inclusive humanos. Quanto mais aprimorarmos essa questão da percepção, então, do pertencimento, do engajamento na missão, tanto mais teremos possibilidade de ter sucesso no desempenho de uma performance de mais alto nível, né? Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista no estúdio sobre a atuação do MPT na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Voltamos em 1 minuto. O MPT foi a sede de um grande debate sobre os reflexos do racismo e da intolerância religiosa no mundo do trabalho. O encontro teve a presença de autoridades e especialistas de todo o Brasil. O
ritmo e o som marcante dos atabaques encheram o auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho na abertura do Simpósio Nacional. Cores, danças e expressão religiosa, consideradas patrimônios culturais brasileiros, marcaram a abertura do evento com a apresentação artística e cultural afro-brasileira da comunidade tradicional de terreiro, Exu, orixá da comunicação, do caminho e do equilíbrio. Ó Exu, une onipresente em todos nós, na tua carne retalhada, espalhada por este mundo e o outro. Faça chegar ao Pai a notícia da nossa devoção. O simpósio foi promovido pelo MPT em parceria com a Escola Superior do Ministério Público da União. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, elogiou a importância simbólica da abertura do evento. É algo lindo e que traz muito simbolismo a este nosso evento. No discurso de abertura, o procurador-geral do MPT homenageou os 15 anos da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e o lançamento de um livro também marcou a data. Aproveitar este momento para fazer o lançamento de uma obra que é um marco na nossa instituição. Nós temos, no Ministério Público do Trabalho, uma coordenação nacional para a promoção da igualdade, combate ao racismo, à violência no mundo do trabalho. Esse projeto ele vai trazer um registro histórico de todo o trabalho realizado por coordenadores e vice-coordenadores da Cor de Igualdade nesses 15 anos. A coordenadora nacional da Cor de Igualdade destacou que o racismo e a intolerância religiosa afetam a identidade dos trabalhadores. Vitimam trabalhadoras e trabalhadoras de uma maneira que vai atingir algo que é muito importante, que é o direito de crença, a liberdade de crença da pessoa. Elas vão sofrer discriminação não apenas por professar essa crença, mas porque essa crença está diretamente relacionada com a cultura, com a história do povo negro. Então é muito difícil você falar de liberdade de credo para as pessoas que professam as crenças de religião de matriz africana sem debater a questão do racismo. A subprocuradora-geral do Trabalho, Edelamari Melo, foi a orientadora pedagógica do simpósio. Para ela, os reflexos do racismo e da intolerância religiosa no mundo do trabalho começam no acesso ao pleno emprego. Trazer a sociedade civil, que é vitimada pelo racismo e pela intolerância, né, que é a população negra, afro-religiosa e quilombola, e como isso reflete no mundo do trabalho, porque reflete exatamente na barreira de acesso ao trabalho. Você não pode falar da questão do racismo, da intolerância religiosa na relação de trabalho se você não verifica antes a possibilidade ou não de acesso a um posto de trabalho. E quando você chega nesse posto de trabalho, a continuidade nesse posto e a ascensão nesse posto. Os números, as estatísticas estão aí para mostrar os próprios números do desemprego, que afligem fundamentalmente a população negra, os atos de violência, que afligem basicamente os negros, as mulheres, os jovens negros, estão aí para demonstrar o mapa da exclusão. Também participaram da mesa de abertura a primeira-dama do Distrito Federal, Márcia Hollenberg, procuradores e magistrados, representantes de movimentos negros como Erivaldo Oliveira, presidente da Fundação Palmares, Marcos Rezende, representando o coletivo de entidades negras, e Sandra de Iemanjá, que falou pelas comunidades tradicionais de terreiro. Nossos repórteres também conversaram com participantes do simpósio sobre a história de pessoas marcadas por racismo e intolerância. Eles ouviram os depoimentos de homens e mulheres que já sentiram na pele o preconceito e a discriminação. Exu Maxemi, Copa Laroê, Laroê Exu. Ina ina mojubá, ina mojubá, no pamevô,
no pão meu vou, ele no cebeu. Além do som dos atabaques, quem acompanhou o encontro de 3 dias pôde ouvir as vozes de quem vivencia o preconceito. No trabalho sempre, várias vezes que estávamos entrando no prédio do trabalho, todo mundo de crachá e só eu de pessoa negra, e todo mundo passava e eu ficava para trás, porque o meu crachá, uma identidade funcional, não era suficiente para entrar naquele espaço que era meu. A gente precisa mostrar que nós também somos competentes. Ainda faço isso, digo isso sempre. Chega de achar que negros é para ocupar só a presidência da Palmares e a presidência e a secretaria da CEPI. A gente quer ser ministros, a gente quer ser ministro do Supremo Tribunal, a gente quer ocupar todos os espaços. Não tirando vaga de ninguém, mas aí sim, com a igualdade, todos terão mérito. Aqui nessa exposição fotográfica a gente percebe um dos principais temas do simpósio, o respeito à religião. E isso inclui o direito de ir e vir com a roupa que quiser. Quando a gente discute as religiões de matriz africana no mercado de trabalho, é para que a gente tenha liberdade de culto, para que a gente tenha liberdade de exercer o nosso culto, entende? Porque o culto de matriz africana, ele é uma outra forma de experiência, ele é um culto do diário, ele é um culto da convivência diária, ele faz parte do que nós somos. Então não tem como a gente se despir disso para poder ir trabalhar. Então a importância da gente falar sobre isso, porque isso incide diretamente no mercado de trabalho, também a gente discute as questões raciais no mercado de trabalho, as oportunidades no mercado de trabalho, os negros são os que estão mais na linha de desemprego, e tudo isso tem uma relação direta com a espiritualidade de matriz africana e com o racismo. Para o secretário nacional de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, a destinação de cotas representa um avanço para a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Um dos grandes avanços da nossa gestão, através do ato do ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, e o presidente da República, Michel Temer, foi assinado o decreto presidencial, deixando 30% de vagas em estágios e programa Menor Aprendiz para negros. Então ele é obrigatório para autarquias, comunidade de associações mistas no governo federal, e nós ficamos muito felizes de entidades que não eram obrigadas e que assinaram também esse termo e colocando o sistema de 30% de cotas em suas empresas. Como é a atuação do MPT para garantir a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Para responder essa e outras perguntas, vamos direto para o estúdio do programa. Eu já estou aqui ao lado da subprocuradora-geral, Maria Aparecida Gugel. Seja muito bem-vinda. Agradeço o convite. Doutora, a gente sabe que uma das garantias das pessoas com deficiência para que elas possam trabalhar é a cota legal. As empresas têm cumprido a legislação? Não. Infelizmente, as empresas não cumprem ainda a lei que diz respeito à reserva de postos de trabalho em empresas com 100 ou mais empregados. E a gente pode até pensar que isso é natural. Não, não é natural, porque ao longo dos anos, desde a década de 90, o MPT tem investido seus esforços e suas energias para fazer com que as empresas cumpram essa cota, essa reserva de postos de trabalho. Mas são inúmeras as dificuldades alegadas pelas empresas. Uma delas é de que não há pessoal profissional habilitado para o trabalho. Outra delas é que procuram estas pessoas, esses trabalhadores com deficiência, e não os encontram. Outra alegação é de que os melhores profissionais capacitados já estão contratados pelas empresas. Então, na verdade, a gente percebe que os empresários e os seus respectivos setores de contratação ainda não se deram conta de que essa lei brasileira, essa lei 8.213, ela é de ordem pública e ela precisa ser cumprida. Então, o que o empregador precisa fazer é efetivamente procurar esse trabalhador. E de que maneira? Não colocando nas exigências para a contratação uma superexigência. A senhora citou há pouco a questão da atuação do MPT, essa é uma das bandeiras do Ministério Público do Trabalho, a defesa dos direitos
das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu queria que a senhora detalhasse essa atuação. Olha, o MPT vem se dedicando a essa sua obrigação, né, de fazer cumprir a lei de reserva de postos de trabalho, e não só isso, participar desse movimento de inclusão da pessoa com deficiência nos ambientes de trabalho e na sociedade em geral, né? Então, essa atuação data já de 2 décadas, né? Ela passou por momentos muito importantes. Imagine, desde o aprendizado do que era esse grupo, né? De quem eram essas pessoas, dessa grande comunidade, dessa grande diversidade na área da deficiência, até o momento atual em que nos deparamos com a necessidade do cumprimento da reserva de posto de trabalho, sim, mas também com a Lei Brasileira de Inclusão, que data de 2015 e que partiu de uma grande revolução, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que nos diz hoje que efetivamente a sociedade brasileira precisa cumprir o seu papel e trazer dignamente toda essa diversidade de deficiência para o mundo. E nesse mundo está, obviamente, o trabalho. A Lei Brasileira de Inclusão, que a doutora Maria Aparecida acabou de citar, é o assunto do nosso próximo bloco. Trabalho Legal de volta e hoje abordando os direitos trabalhistas das pessoas com deficiência com a subprocuradora-geral, doutora Maria Aparecida Gugel, a nossa convidada de hoje. Doutora, antes do intervalo nós ficamos devendo um assunto, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e quais mudanças significativas foram trazidas pela legislação. Eu diria que são os nossos novos desafios, Rafael. Do ponto de vista da Lei Brasileira de Inclusão, ela traz uma abordagem, não que nós já não a tivéssemos antes nas nossas leis de acessibilidade, mas agora ela traz uma abordagem em que a acessibilidade é ao mesmo tempo um direito de acesso a todos os direitos e também um instrumento para que a pessoa com deficiência possa dignamente ocupar os seus espaços, né? Então, no âmbito do trabalho, nós poderíamos pontuar a acessibilidade como esse fator importante, né? Os ambientes de trabalho serem efetivamente acessíveis, os postos de trabalho estarem ergonomicamente e de forma acessível colocados à disposição desse trabalhador. Então, livre de obstáculos, né? Com todas as regras de acessibilidade presentes, né? Seja do ponto de vista físico, né? Seja do ponto de vista da comunicação, entre tantos outros. Eu diria que a acessibilidade é o principal elemento para que a lei de cotas, conhecida lei de cotas, efetivamente possa ser implementada, né? Então, o que eu posso resumir? Não basta só abrir o posto de trabalho, não basta só cumprir a reserva. Ela precisa ser cumprida, observadas todas as normas técnicas de acessibilidade, as leis de acessibilidade, decretos e etc. Para finalizarmos, a pessoa com deficiência que se sente excluída do mercado de trabalho, ela pode fazer alguma coisa para mudar o cenário atual? Eu não gostaria de dizer que só a pessoa com deficiência pode fazer isso. A pessoa com deficiência, sim, pode, porque ela tem autonomia, ela tem independência para poder fazer isso. Se ela não está conseguindo ou se ela está sendo discriminada, ela precisa procurar os órgãos de fiscalização para dizer que está sendo discriminada ou que está sendo posta de lado, por exemplo, numa
fez uma entrevista e se sentiu discriminada nessa entrevista. Então, ela pode procurar o Ministério Público do Trabalho, ela pode procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, né? E dizer da sua condição de discriminada. Mas eu queria ir além, né? Tanto a pessoa com deficiência, quanto as pessoas que estão à sua volta, seja uma associação à qual ela pertença, ou a um sindicato ao qual ela esteja associada, né, participarem desse movimento. E hoje nós temos melhores condições postas e estabelecidas para que as associações de direitos das pessoas com deficiência, para que os sindicatos profissionais exerçam também o seu papel de inclusão do seu associado no trabalho, né? Nesse mundo do trabalho e no mundo, né? Que corresponde aí a esse papel que desempenhamos na sociedade, né? Na área da educação, na área do lazer, né? Em todos eles. A pessoa precisa ser vista de forma completa. Então, para ser vista de forma completa, claro que o trabalho é digamos, a mola mestra, né? É pelo trabalho que a gente consegue a felicidade, né? Felicidade de ter um bom emprego, de poder ter o nosso lazer, de curtir a vida, né? E é isso que, pelo trabalho, a gente também quer, pela inclusão efetiva, completa no trabalho, que a gente quer ter todos os trabalhadores com deficiência. Doutora Maria Aparecida Gugel, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço. Obrigada, Rafael. A Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação completou 15 anos. A atuação dessa coordenadoria é tema do livro Cor de Igualdade 15 anos. Quem nos conta sobre essa publicação é a atual coordenadora nacional da Cor de Igualdade, Valdirene Silva de Assis. É uma obra comemorativa do aniversário de 15 anos da coordenadoria, que eu sou atualmente a coordenadora nacional, e ele é fruto de um projeto que nós formatamos no final do ano passado, envolvendo todos os ex-coordenadores nacionais da Cor de Igualdade e vices. Então, cada membro que pertenceu à coordenação selecionou um tema e produziu um artigo sobre esse assunto da sua preferência. E nessa coletânea de artigos nós conseguimos então dar vida a esse projeto editorial que é Cor de Igualdade 15 anos. A obra ela é recomendada para todos que são os operadores do direito, estudantes e para a sociedade civil em geral, porque os temas que ali estão são temas de direitos humanos, são temas de direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras, e a abordagem, não obstante em alguns aspectos possa parecer técnica, mas ela é muito familiar, porque são temas que o Ministério Público já aborda e trabalha e divulga no interior da Cor de Igualdade há 15 anos. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para ficar por dentro das ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!